da arte, o papel do professor de arte. Olá! Nessa sessão, veremos sobre o papel reflexivo do professor de arte, tentando sensibilizar os alunos e alcançando os objetivos técnicos propostos por meio dos conteúdos programados e da metodologia. Ser professor envolve particularidades, atividades específicas, elementos da arte e técnicas, além de generalidades, atividades amplas, estilos, movimentos artísticos e criatividade. O professor precisa ser consciente do seu meio social, compreender o contexto contemporâneo no qual atua, produzir respostas aos desafios da sociedade tecnológica. Durante a prática pedagógica, o professor necessita ser crítico e produzir reflexões, formar sujeitos sociais. O professor de arte precisa perceber a diversidade cultural dos alunos, reinventar o conhecimento histórico, trazendo os conteúdos para a contemporaneidade e utilizar temas atuais. O professor deve considerar o aluno, em sua totalidade, como um ser único, dotado de sentimento e razão. Os professores são desafiados todos os dias a irem além da teoria, devido à conexão intensa dos saberes interligados a outras áreas. O professor está próximo da superação das amarras do empirismo e da sua extensão real, o senso comum. E essa superação pode representar um salto qualitativo em direção à educação cada vez melhor. O professor é detentor da oralidade aberta, ou seja, aquela na qual o conhecimento é construído junto ao aluno. Saiba mais. Assista ao filme chamado Como Estrelas da Terra, que mostra um professor de arte que percebe as dificuldades do jovem Ixan e devolve ao menino a vontade de aprender e viver. Cabe ao professor de arte organizar a aula contextualmente, incentivar a participação dos alunos, abranger a matéria de ensino, diversificar os instrumentos e utilizar aspectos da linguagem. Durante as aulas de arte, o aluno deve entender a importância de estudar a arte, de desenvolver habilidades, sentir prazer em praticar a arte e estimular o conhecimento crítico. O professor precisa perguntar, estimular e relacionar a arte com outras áreas do conhecimento. Aguçar a curiosidade dos alunos por meio da pesquisa sobre arte, suas linguagens e características. Os diálogos estéticos e artísticos devem levar o aluno à compreensão de características culturais multifacetadas por meio da prática e da reflexão acerca do assunto a ser estudado, na medida adequada para cada faixa etária. O docente precisa ver a prática como uma dimensão formadora, sendo a aprendizagem o fim desse processo, e sempre refletir sobre a ação da prática pedagógica. O professor deve preparar o plano de trabalho docente, PTD, de arte, também chamado de planejamento. O planejamento do professor sequencia as ações que serão executadas durante as suas aulas, organiza a estrutura dos conteúdos, a metodologia, os recursos utilizados, os critérios de avaliação e as referências teóricas. Enfim, o professor necessita conhecer o projeto político-pedagógico da escola, para assim estipular estratégias de aprendizagem. Além disso, ler o PPP é muito importante para conhecer as concepções de escola e de sociedade com a qual a instituição trabalha e que tipo de sujeitos deseja formar. Concluindo, nesta sessão observamos que os professores de arte, por meio dos conhecimentos artísticos, procuram formar indivíduos que construam sentidos para o mundo, que entendam criticamente o contexto social e histórico em que vivem e se vejam inseridos na sociedade
exercendo sua cidadania de maneira consciente. Bons estudos!